E aí, gente? Mais um empate para conta do Fortaleza, mais um empate jogando fora de casa e mais um empate que deixa um pouquinho de frustração, né? O time teve tudo para conseguir vencer o Curitiba no Couto Pereira. E enquanto eu vou aqui analisando esse 0-0, Curitiba e Fortaleza, você já vai aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre ficar por dentro das novas publicações aqui, dos novos conteúdos que a gente posta aqui no nosso YouTube. E lembro também para seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Por favor, dê essa moral pro futebolês, sempre com Sou Futebolês, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter também. Bom, o Fortaleza dominou completamente o Curitiba no primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos desse jogo no Couto Pereira foram todos do Fortaleza. Curitiba chegou sim com perigo, numa bobeira incrível da zaga do Fortaleza, todo mundo dormiu no ponto e o Robson quase fez 1-0, só não fez porque o Felipe Alves, meio que no susto, defendeu e evitou o gol do Curitiba. Mas fora esse lance, só deu Fortaleza. Logo no começo do jogo, a gente percebeu que o caminho do sucesso tricolor era pelo lado esquerdo de ataque. O Osvaldo tinha uma liberdade incrível. Ali o Natanael, o lateral do Curitiba, é mais um nome de avenida do que de lateral, porque o espaço que o Osvaldo tinha era impressionante pelo lado esquerdo. E além de ter espaço, ainda tinha muito mais qualidade no 1 para 1, no 1 contra 1 para cima do Natanael. Levava vantagem sempre. E dali surgiram as principais oportunidades, sempre a dobradinha. Osvaldo, o Wellington Paulista. Logo no comecinho do jogo, o Wellington Paulista tenta uma finalização meio que de calcanhar, até era o que dava para ele fazer também no lance, só que ele não pegou em cheio na bola, pegou meio de casquinha, a bola saiu à esquerda do Wilson. Aí depois teve um outro lance em que o Osvaldo faz uma boa jogada pelo lado esquerdo, cruza para dentro, a bola passa por todo mundo, chega no Juninho, ele manda por cima. Teve jogada pelo lado esquerdo que chega no Yuri César de fora da área, finaliza mal, finaliza para fora. E aí o Fortaleza começou a abusar das jogadas pelo lado esquerdo, o Curitiba não conseguia achar o Osvaldo achava todos os espaços para jogar e por isso o Fortaleza usou e abusou do lado esquerdo corretamente, né? Diga-se de passagem. Só que faltou capricho, faltou qualidade na hora de finalizar as jogadas. Mais uma vez o Fortaleza deixa de conseguir uma vitória por falta de capricho. Claro que é interessante você criar as oportunidades, isso é o principal, porque só criando grandes oportunidades é que você pode sair vitorioso de um jogo, e isso tem que ser enaltecido sim. Só que também tem que ser percebido a falta de capricho, a falta de competência mesmo na hora de botar a bola para a rede. O Fortaleza não fez isso no primeiro tempo. Já no final do primeiro tempo, o Romarinho começou a aparecer mais no jogo, porque o Osvaldo aparecia sempre pelo lado esquerdo, mas faltava o Romarinho do lado direito, ele aparece já na parte final do primeiro tempo, também fazendo bons cruzamentos pelo lado direito. Dali, inclusive, sai uma cabeçada muito poderosa do Wellington Paulista, que o Wilson faz uma grande defesa. Foi um primeiro tempo de domínio total do Fortaleza, mas isso não foi refletido no placar. Se manteve o 0-0. Voltou para a segunda etapa, como eu previa, com o Jorginho preocupado com o sistema de marcação do Curitiba, porque, repito, o Natanael não achava nunca o Osvaldo. Não à toa ele troca, tira o Natanael, coloca o Jonathan, um lateral muito melhor e que melhorou demais a marcação, e o sistema defensivo como um todo do Curitiba funcionou muito mais. O Fortaleza ainda ficava mais com a bola, ainda tinha mais posse de bola, ainda controlava o jogo, mas já não conseguia criar tantas oportunidades. E o Curitiba, percebendo isso e marcando melhor, também começou a sair mais para o jogo, até pela situação do Curitiba. Comentei durante a nossa transmissão na Jangadeiro Band News FM e aqui no nosso canal do YouTube, que o Curitiba, pela situação que se encontra no campeonato, não pode mostrar tanto desinteresse por um jogo como foi no primeiro tempo. O Curitiba só se preocupou em marcar o Fortaleza e não conseguiu marcar, não se preocupou em atacar. No segundo tempo, apareceu mais na frente, frequentou mais o campo de defesa do Fortaleza, criou algumas boas oportunidades, teve bola na trave do Curitiba, também já havia tido uma bola na trave do Fortaleza na primeira etapa. Enfim, a oportunidade apareceu para as duas equipes, muito mais para o Fortaleza. Por isso que eu acho que se tivesse que haver um vencedor nesse jogo, esse vencedor deveria ser o Fortaleza. Como o goleiro Felipe Alves disse ao fim da partida, por se tratar de um jogo fora de casa, você não pode achar ruim somar um ponto. Porque é aquela matemática de sucesso, né? Você soma pontos fora de casa. Se der para vencer, beleza. Se for um empate, está ótimo. E vence os seus jogos em casa. Frustra muito mais o Fortaleza o empate em 0-0 diante do Atlético Goianiense há 2 rodadas em casa do que esse contra o Curitiba.
mesmo que no Couto Pereira o jogo tenha se desenhado favorável ao Fortaleza. É um resultado interessante porque você não deixa de somar um ponto jogando fora de casa, mas fica aqui aquele puxão de orelha que a gente sempre dá. Mais capricho na hora das finalizações. Nem sempre num campeonato tão difícil de Série A como é esse, sobretudo em jogos fora de casa, você vai conseguir criar tantas oportunidades. Quando cria, precisa fazer. Hoje o Fortaleza não conseguiu ser eficiente, inclusive da forma como foi na rodada passada, na gigante vitória contra o líder Atlético Mineiro, o time conseguiu uma vitória exatamente por causa da eficiência. As oportunidades não foram tão criadas como nesse jogo contra o Curitiba, mas foi muito mais eficiente. Bom, agora o time descansa no Campeonato Brasileiro, volta as atenções para a Copa do Brasil, começa a Copa do Brasil para o Fortaleza e começa a Copa do Brasil para o São Paulo também. Que duelo, hein, amigos? Que sorteio! Futebol tem caprichos assim incríveis. Logo de cara, duelo de tricolores, Fortaleza e São Paulo, primeiro jogo, quarta-feira, na Arena Castelão, Fortaleza jogando em casa contra um São Paulo do Rogério Ceni, né? Sempre a gente vai lembrar de Rogério Ceni, vai lembrar do São Paulo, sempre vai lembrar do São Paulo, vai lembrar do Rogério Ceni. Agora o Rogério Ceni tendo essa chance de enfrentar o São Paulo numa competição eliminatória. Ele só enfrentou o São Paulo como treinador do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é um confronto eliminatório, jogo 1, quarta-feira, na Arena Castelão, São Paulo e Fortaleza. Fortaleza, portanto, esquece um pouquinho o brasileiro, pensa na Copa do Brasil. Depois, na outra rodada do Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras, um jogo também em casa, muito difícil, não precisamos nem falar aqui sobre a dificuldade que é enfrentar o Palmeiras, seja em casa, seja fora de casa. Mas é uma semana para lá de decisiva do Fortaleza, porque além dos mais de 3 milhões de reais que estão em jogo nessa classificação da Copa do Brasil, primeiro jogo apenas esse de quarta-feira contra o São Paulo, também vale vaga nas quartas de final da segunda maior competição do país, só perdendo para o Brasileirão da Série A. Bom, resumindo, o jogo de hoje, Fortaleza não foi eficiente, vacilou, deu mole, podia ter saído vencedor. Isso significa que o resultado em 0-0 contra o Curitiba foi ruim? Não. Mas se o jogo tivesse desenhado de um outro jeito, o Fortaleza poderia estar comemorando o empate. Não foi o que aconteceu, o time jogou melhor do que o Curitiba, foi superior, criou muito mais oportunidades, não foi eficiente, sai com um pouco de frustração por causa do 0-0. Aí agora começa essa semana decisiva, quarta-feira Copa do Brasil, no outro final de semana tem o Palmeiras pela Série A. Você já é inscrito no canal? Se não, se inscreva, ajuda a gente. E mais que isso, comenta, dê o seu like, dê o seu dislike se não gostou, analisa junto com a gente, cite aqui algum lance do jogo que eu não estou falando, algum momento da partida que passou batido nessa análise, elogie ou critique, mas interaja, participa com a gente, porque é para isso que a gente está aqui e é por isso que a gente cria sempre conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. A gente se encontra numa próxima. Valeu, galera, um grande abraço.